Irmãos, quero começar o nosso estudo de hoje. A nossa lição é a lição de número 10. E a lição de número 10, ela tem como título: Confessem seus pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Abra sua Bíblia, se você tiver uma disponível, fácil aí, em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Ele é o texto básico, né? Mas vamos ler outros, evidentemente. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Então esse é o texto básico, é a orientação que temos na palavra para a nossa lição de hoje. Confessar os pecados uns aos outros e orar uns pelos outros. Muito importante nós pensarmos nisso, né? Vamos também abrir a Bíblia no Salmo 51. O Salmo 51 também é conhecido como um salmo de confissão. A confissão de Davi. Após ser confrontado em seu pecado, Davi então faz a sua confissão. Salmo de número 51. Diz assim o rei Davi: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal. Mas que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria, e não te deleitas em holocaustos.
Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Esse é um salmo de confissão, Salmo 51. Depois nós temos, embora anterior, o Salmo 32, quando o salmista fala da alegria de ter sido perdoado pelo Senhor. Olha só que coisa maravilhosa, meus irmãos. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, elas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, e tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Até aí nós vamos fazer a leitura, meus irmãos. O Salmo 32 revela a alegria do salmista. Ele conta também alguns efeitos que o pecado trouxe sobre a sua vida. Mas o salmista também fala da alegria de ter sido perdoado e poderia agora cantar ao Senhor alegres cantos de livramento. Glória a Deus por isso. Então o nosso estudo de hoje fala sobre confessar os nossos pecados. Amados, precisamos pensar nisso, precisamos reconhecer que a prática da confissão de pecados uns aos outros traz a cura e fortalece a comunhão e nos estimula ainda mais a orarmos uns pelos outros pelas razões certas, pelos motivos certos. Precisamos saber que só seremos curados e as nossas relações só serão curadas se confessarmos uns aos outros os nossos pecados e orarmos uns pelos outros. Precisamos sentir que é uma necessidade básica a confissão e a oração de uns para com os outros como elemento de estreitamento da comunhão intencional. E por fim precisamos descobrir um companheiro de jogo, alguém com quem você possa dividir os seus problemas e orar uns pelos outros, um companheiro de jogo para a confissão de pecados e oração, ou seja, o que nós, numa linguagem mais moderna, chamamos de prestação de contas. Você precisa prestar contas da sua vida, primeiro a Deus, claro, mas precisa ter alguém que você sabe que é seu amigo, que é seu irmão e que tem o seu princípio de fé, alguém que te ama de verdade, alguém que se preocupa com você e onde você pode prestar contas do que você tem errado, e também você pode compartilhar as alegrias dos acertos, das vitórias diárias contra o pecado.
E isso é maravilhoso para nós que somos filhos de Deus. Poder compartilhar, ter alguém em quem confiamos, onde podemos compartilhar não somente os fracassos, mas também as alegrias. Não somente as alegrias, mas também os fracassos na nossa caminhada cristã. Então, em cima dessa proposta, que na lição de hoje nós vamos ver que é na observância ou não, desses 2 mandamentos, que talvez esteja a razão porque muitas das nossas orações não são ouvidas. Talvez seja aqui a razão de muitas doenças não serem curadas, principalmente aquelas essencialmente emocionais, mas também muitas doenças físicas. Afinal, as emoções afetam diretamente a nossa saúde física, mental e espiritual. O rei Davi estava contando aqui, compartilhando aqui conosco, que enquanto ele se calou, os seus ossos se secaram. É uma linguagem figurada de quando ele adoeceu, de quanto ele adoeceu, né, por ter se calado, o quanto a sua alma ficou abatida por causa dos seus pecados. Portanto, amados, a falta de confissão e a falta de oração de uns para com os outros também afetam nossas relações com Deus, principalmente, nossas relações interpessoais e nossa comunhão intencional. Ontem eu vi num Twitter de João Eduardo Cruz, um pastor, creio, que é a mais pura verdade. É a mais pura verdade, tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui. Ele tweetou o seguinte: ainda não encontrei ninguém cujos problemas de natureza emocional ou circunstanciais da vida não tivessem como pano de fundo, ou seja, como motivação, uma ou outra transgressão dos princípios divinos. Achei fantástico essa declaração dele a respeito dos problemas emocionais e das circunstâncias da vida. Todo cristão, irmãos, às vezes deixa de cumprir com a obrigação para com seu irmão. Pode ser que foi de propósito, ou sem querer, ou mesmo sem saber, ofendeu o irmão, prejudicando a relação entre os dois, outras vezes fazendo algo que prejudica a outra, o testemunho do grupo, ou seja, da igreja como um todo. Então, o que eu tenho que fazer? Quando eu descubro que prejudiquei um irmão, ou que prejudiquei a igreja do Senhor Jesus, quando eu descubro que prejudiquei ao irmão e à igreja, o que eu faço? Faço de contas que não houve nada, fingindo que não sei porque o relacionamento piorou ou acabou? Protejo-me e justifico o meu pecado por meio de realizações? Ou será que eu me arrependo verdadeiramente, reconheço diante de Deus e daqueles a quem ofendi o meu pecado, esforçando-me por restabelecer as relações prejudicadas e o testemunho cristão danificado? O que fazer? A Bíblia nos ensina que o melhor caminho é o caminho da confissão. Confessar os nossos pecados a Deus e confessarmos nossos pecados uns aos outros. Mas o mandamento também fala sobre oração. E nós temos experimentado nesses dias um mover diferente das pessoas orando, buscando a Deus. Gente que não tinha tempo, agora tem tempo de sobra para orar, para ler a Bíblia. Não há desculpa. Mas a dúvida que fica no ar é: até quando? Será que os limites da sua oração
Os limites da sua devoção a Deus vão ficar apenas resguardados ou guardados nesse tempo de quarentena ou distanciamento social? Ou as coisas que Deus tem falado ao seu coração, tem ensinado a você, serão o parâmetro daqui para frente de uma vida devocional, de uma vida de busca completa e total ao Senhor? Infelizmente, amados, há pessoas que passarão por essa pandemia e, mesmo que assustadas, acuadas nesses dias, mas daí a pouco voltarão, infelizmente, a serem exatamente as mesmas pessoas, egoístas, maldosas, fofoqueiras, corruptas. Infelizmente, pecadores depravados que não se arrependem dos seus pecados. Experimentamos a agonia da falta de oração. Orar, a palavra diz orar, ação, né? Orar e ação. Então eu costumo dizer que orar é mudar. E talvez seja por isso que oramos às vezes tão pouco, porque oração traz necessariamente mudanças em nós. Porque nós oramos a Deus muitas vezes, inclusive, para que Deus mude o outro, mas Deus não mudará o outro enquanto não mudar a nós mesmos. Enquanto não mudar a nós mesmos, Deus não mudará o outro. Orar, então, é mudar, mas nós resistimos às mudanças. Não queremos sair da nossa zona de conforto. Não queremos que as pessoas saibam quem somos de verdade. Passamos uma ideia de pessoas fortes, mas não queremos que as pessoas saibam das nossas fraquezas, das nossas limitações. Orar é lutar, mas sempre somos vencidos quando não temos uma vida de oração. Alguém certa vez afirmou que a preocupação de Satanás é de impedir os crentes de orarem. Ele não tem medo de estudos sobre oração. Satanás não tem medo de estudos feitos sem devoção. Os trabalhos feitos sem súplicas, pela direção divina ou por uma religião professada sem direção. Satanás, na verdade, ele zomba de nossa atividade, zomba de nossa sabedoria, mas Satanás treme quando o crente ora, ou quando nós oramos, Satanás treme. Quando a igreja está de joelhos aqui, claro, simbolicamente falando de rendição, de quebrantamento, não quer dizer que Deus só ouve a oração de joelhos, mas quando a igreja está dobrada diante de Deus em oração, o inferno se abala, Satanás treme por causa do poder da oração. E o poder da oração não é o poder que está na oração em si mesmo, mas é no poder daquele que ouve as orações e tem poder para respondê-las. Amados, a oração genuína e total nada é mais do que o amor. Já definiu assim Agostinho de Hipona, grande pensador, grande teólogo Agostinho de Hipona. Ele diz que talvez um dos maiores atos de amor de alguém por outra pessoa seja orar por essa pessoa. E nas palavras de um outro comentarista, ele diz que a essência da oração é abrirmos a porta de nossas vidas para que o Cristo ressurreto possa entrar e cear conosco e nós cearmos com Ele. Orar é pedir a Jesus, irmãos, que entre em nossa condição humana e em todas as nossas muitas necessidades, que inunde a nossa insensibilidade espiritual com seu poder ressuscitador, com o poder da ressurreição. E é sobre isso, né? Isso aqui é apenas uma introdução
daquilo que é a essência da lição que queremos que você entenda. Mas só por essa introdução, creio que você já conseguiu entender um pouco da necessidade da confissão de pecados e a necessidade de orar uns pelos outros. Primeiro, falando sobre a confissão de pecados. O mandamento bíblico, né, na palavra do apóstolo Tiago, é muito claro. Confessem os seus pecados uns aos outros. Confessar os pecados uns aos outros, amados, é reconhecer em comunicação com os outros os pecados que temos cometido. Esse reconhecimento verbal é necessário. É sinal externo de nossa tristeza interna pela ofensa cometida. Dá a entender que temos a intenção de mudar. Quando você confessa o seu pecado, dá a entender que você tem a intenção de mudar. Enquanto você não confessa, dá a entender de que você não quer mudar. Você está guardando o pecado e vai ser vítima novamente desse pecado, talvez do mesmo pecado, porque você não abriu o coração, não confessou. Porque quando você confessa e deixa, você fica livre. A paz interior novamente reinando no seu coração. Então, precisamos entender que tal reconhecimento diante dos irmãos seja precedido ou acompanhado por igual confissão diante de Deus, como diz o salmista no Salmo 51. O cristão deve confessar os seus pecados uns aos outros, irmãos, quando ele tenha ofendido um irmão em Cristo, como resultado de que o relacionamento entre os dois está prejudicado ou rompido pelo ressentimento. Nesse caso, o irmão faltoso deve confessar unicamente a esse irmão em questão. Unicamente a esse irmão. Se você percebeu que você feriu, machucou, esse pecado não precisa se tornar público. Não há necessidade. Você procura a pessoa que você ofendeu ou a pessoa que ofendeu a você, porque a Bíblia diz que se o teu irmão pecar contra ti, não é somente se você ofendeu, mas se você também se sentiu ofendido, procure esse irmão e reate a comunhão com ele. Pode ser que as pessoas, como eu disse no começo, não tenha pecado contra você por intenção, por propósito, por maldade. Mas ainda que tenha sido, se você confrontá-la e ela se arrepender, a Bíblia diz: ganhastes o teu irmão. O cristão deve confessar os seus pecados uns aos outros ou a outra pessoa que tenha sido aconselhado pelos líderes da igreja, que tenha autoridade espiritual, né? Vamos dizer assim, que é chamado, que tenha dom de aconselhamento, que tenha dom de exortação. Deve confessar a esses líderes e também a qualquer pessoa que ele saiba que tenha prejudicado, né? É lógico que no primeiro caso, se você foi direto à pessoa e já confessou seu pecado a ela, o assunto morreu ali. Nem mesmo o seu pastor precisa saber. Nem mesmo o seu pastor precisa saber. Mas se você está tendo dificuldade de ir até a outra pessoa, seja que te ofendeu, ou seja que você a ofendeu, busque ajuda especializada de alguém que está preparado em Cristo para te ajudar, te socorrer nessa situação. O cristão deve confessar os seus pecados a outra pessoa ou a outras pessoas quando tenha cometido algum pecado que tenha prejudicado a paz, a unidade e o testemunho público do grupo inteiro. Então ele deve confessar, primeiro ao líder do grupo e, sob a orientação desse líder, confessar ao grupo quando o pecado tomou uma proporção pública, se tornou conhecido publicamente. É publicamente que ele deve ser tratado também, à luz da palavra de Deus.
E ainda quando o cristão deve confessar os seus pecados a outras pessoas ou a outra pessoa, quando ele queira obter o auxílio de um irmão muito chegado, discipulador, parceiro de oração, para vencer determinada prática pecaminosa. Às vezes você está enfrentando uma luta, um vício, seja ele vício sexual, vício de alimentação, vício de bebida e drogas, vício de televisão, de jogos, até das redes sociais, né, que acaba nos tornando viciado. Você precisa abrir o seu coração e compartilhar com alguém, né, aquela pessoa que você tem muita confiança, e dizer: olha, eu preciso de vencer, eu preciso rever meus conceitos sobre tudo que eu estou fazendo, e mais do que rever meus conceitos, mudar a minha prática. Então a Bíblia não manda especificamente que se faça isso simplesmente por fazer, mas é aquilo que eu disse inicialmente, é com aquele companheiro de julgo, aquela pessoa madura espiritualmente, que certamente vai te dar o conselho certo. Então, amados, a mútua confissão de pecados é de muito valor para restabelecer, reforçar relacionamento entre os cristãos que tenham sido prejudicados por ações negativas, atitudes negativas, pensamentos negativos, e também e para poder reforçar e restabelecer a comunhão do corpo, a saúde do corpo de Cristo, que é a igreja. Todo cristão deve se esforçar ao máximo para não pecar contra os irmãos. Mas quando, apesar de tudo isso, ainda tenha cometido tais pecados, o certo é que o culpado procure reconciliar com o ofendido pela confissão. Mas se isso não acontecer, o ofendido, de acordo com Mateus 18, deve procurar o irmão. Se o teu irmão pecar contra ti, isso vai ajudar com que a paz, a alegria e o bom testemunho da igreja seja resguardado. E a segunda orientação aí é do orar uns pelos outros. Dentro desse mesmo versículo, capítulo 5 de Tiago, versículo 16, diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Nós falamos que usamos bastante o livro de Lower Bailey para nos ajudar nas definições, e aqui ele define: oramos uns pelos outros, ou orarmos uns pelos outros significa comunicarmos a Deus as necessidades e as preocupações ou mesmo os pecados dos nossos irmãos, pedindo ao Senhor que haja em benefício desses irmãos para realizar a sua vontade. Irmãos, confessar pecados e orar uns pelos outros não é para diminuir os irmãos, é para pedir a ajuda de Deus para aquele irmão ferido. E quando você tem consciência de corpo, quando você tem consciência de grupo, de comunhão intencional, de relacionamentos na igreja, você vai entender melhor isso. Você vai entender que quando alguém está em pecado, toda a igreja sofre com aquele pecado. E você precisa entender também que quando o irmão é perdoado, quando o irmão vence o pecado, toda a igreja se alegra também com isso. Enquanto nós não entendermos que os sofrimentos do irmão também são nossos sofrimentos, enquanto nós não entendermos que as alegrias dos irmãos também são nossas alegrias, ainda teremos muitas dificuldades de entender aí a nossa comunhão intencional uns com os outros. Teremos muitas dificuldades aí para entender e para fortalecer as nossas comunhões. A Bíblia, a oração é definida por vários vocábulos, por várias palavras bíblicas, né? Em Mateus 21, 22, por exemplo, a Bíblia fala sobre pedir, perguntar, requerer, desejar para si.
Em Lucas 5:8 fala sobre cair sobre os joelhos, ajoelhar-se. Atos 8:24 também implorar, suplicar. Mateus 6, de 6-9, né, fala sobre conversar com Deus, dialogar com Ele, orar ao Senhor. Apocalipse 19:10 nos passa a ideia de oração como adoração, prestar homenagem, reverenciar o nosso Deus. Em João 16:5, a ideia de apelar, indagar. Em Mateus 7:8 é de bater, insistir, não desistir. Em Romanos 8:26-27 a Bíblia diz de interceder. Aí é o Espírito Santo, né, que intercede por nós. É Jesus e o Espírito Santo intercedem por nós. E o Espírito, a Bíblia diz inclusive que intercede com gemidos inexprimíveis. Definições e conceitos de oração, irmãos. Alguns diversos. Orar é colocar diante de Deus o que está em nós, não o que deveria estar em nós. Vou repetir. Orar é colocar diante de Deus o que está em nós e não o que deveria estar em nós. Essa definição é de C.S. Lewis. Oração é o banho íntimo de amor no qual a alma mergulha. João Vianney. Juntar as mãos em oração é o início de um levante contra a desordem do mundo. Olha só que interessante, irmãos. Foi Karl Barth, um teólogo, né, que fez essa declaração há alguns anos atrás. Embora eu discorde de alguns postulados teológicos dele, mas esse aqui ele acertou em cheio sobre a oração, né? Ele diz: juntar as mãos em oração é o início de um levante contra a desordem do mundo. Dietrich Bonhoeffer morreu nos campos de concentração, teólogo alemão que morreu nos campos de concentração nazista. Ele disse: a oração intercessória é o banho purificador no qual o indivíduo e a comunidade devem entrar todos os dias. Todos os dias. Que coisa maravilhosa, irmãos. Então, como que a igreja deve orar? A Bíblia diz, a Bíblia nos ensina. Primeiro, Jesus nos deu a oração que a gente chama de oração dominical, oração modelo, que é o Pai Nosso, está em Mateus 6, de 9-13. Não nos deu para fazermos uma reza, não nos deu para fazermos vãs repetições, nos deu um modelo de como devemos nos achegar diante de Deus em oração. Mas diante de Deus, amado, devemos orar segundo a vontade de Deus. Devemos orar com fé, com senso de insuficiência de nossa parte, diretamente a Deus ou a Jesus Cristo, com perdão aos outros, em nome de Jesus, no Espírito e com perseverança. É assim que devemos orar. Através de cada petição, irmãos, da oração do Pai Nosso, se você depois fizer uma análise, uma avaliação sincera do que está escrito aí na Palavra de Deus, você vai ver que cada parte da oração nos coloca diante de uma posição diante de Deus. Por exemplo, quando você diz Pai Nosso que está nos céus, você está como filho diante de Deus. Quando você diz santificado seja o seu nome, você está como adorador. Quando você diz venha o teu reino, você se apresenta como súdito do reino de Cristo, dizendo: eu quero cumprir seus princípios e suas ordens. Quando você diz para ele: faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, você está dizendo: Deus, eu sou simplesmente teu servo, nada mais. Quando você diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, você está dizendo: Deus, eu estou tremendamente dependente de ti. Quando você diz: perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, você está dizendo: Deus,
tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E quando você diz no final da oração, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, você está dizendo a Deus: Deus, o Senhor sabe, o Senhor lembra que nós somos pó, nós somos fracos espiritualmente, e só o Senhor pode nos ajudar a não cair em tentação, e só o Senhor pode nos livrar do mal. É a oração sincera de alguém que ora confiando de que Deus está a responder às nossas orações. Por fim, amados, nós devemos orar porque Deus, mesmo conhecendo já as nossas necessidades, Ele não tornou a oração sem sentido ou sem significado. Deus nos mandou orar para que nós pudéssemos depender mais dEle. Deus nos mandou orar para que o nosso caráter cristão fosse aperfeiçoado nele. A oração, irmão, não é simples. Já que Deus sabe, de vez em quando alguém fala isso. Já que Deus sabe de tudo que eu preciso, por que eu devo orar? Amado, porque oração é muito mais do que pedidos. Oração é muito mais do que pedir para Deus o que você está necessitando. Oração é relacionamento. Oração é comunhão. Oração é prazer de estar na presença de Deus. É que nós temos esse conceito equivocado de que oração é somente pedir para Deus alguma coisa. Mas orar é um mandamento divino. A verdadeira oração exige mudança de vida. A verdadeira oração vai revelar e produzir em nós humildade. Vai nos convencer de que aquilo que recebemos veio das mãos de Deus, gerando em nós assim a gratidão por ela. E através da oração nós podemos descansar nos braços do Senhor. Orar é confiar no Senhor. Através da oração podemos descobrir os ricos tesouros de Deus. E a oração libera ou abre as portas das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Claro que nós não oramos só por isso. Tudo isso está dentro de um contexto de relacionamento com Deus. E por quê? Por fim, porque temos que orar uns pelos outros. Orar uns pelos outros, primeiro porque é um mandamento. Segundo, porque a oração uns pelos outros melhora o ambiente da igreja. Como é bom saber que tem algum irmão, alguma irmã orando por nós, e quando você também está orando por alguém. Mas só diga que vai orar por alguém se você verdadeiramente for orar. Só diga que orou por alguém se você verdadeiramente orou. Deus sabe quando nós oramos e quando nós deixamos de orar pelas pessoas. Que você tenha orado pelas autoridades, né? Nesses dias difíceis nós estamos vivendo, temos que orar pelas autoridades. Orar pelo prefeito da cidade, orar pelos vereadores, orar pelos pastores, pelos líderes, pelos empresários, pelos líderes de família, para que ninguém fique apreensivo e simplesmente tão somente confie no Senhor. Irmãos, que coisa maravilhosa, porque orar uns pelos outros, quando os cristãos revelam uns aos outros os seus problemas, seus pecados, suas necessidades, e ao orar em seu favor, nós vamos criar na igreja uma atmosfera de amor e de empatia, quando a dor do outro se tornar a nossa dor também. Eu quero terminar aqui com as palavras de Lower Bailey, né, que fala das razões e motivos da oração mútua. Ele diz: Tiago 16 fala da oração diretamente relacionada à mútua confissão dos pecados. Quando o irmão revela o seu pecado, devemos orar a fim de que ele se restabeleça na saúde espiritual e na comunhão dos irmãos. Tiago 5,16 também inclui que devemos orar pela cura física dos irmãos. As palavras que aparecem antes e depois desse mandamento, dentro do mesmo versículo e dentro desse mesmo contexto, justificam plenamente a afirmação. Mesmo que a enfermidade não tenha sido causada por um pecado, Deus quer que oremos uns pelos outros, pelo bem-estar geral da igreja, da comunidade de fé, de uns para com os outros. Então, amados,
além dessas considerações também é fato de que a mútua confissão de pecados torna possível que os cristãos edifiquem uns aos outros de maneira mais eficiente e orem uns pelos outros com mais conhecimento de causa. As orações não ficam no vazio, na incerteza. Não é que ninguém tem que sair por aí especulando e fofocando sobre a vida das outras pessoas. Não, a Bíblia está dizendo aqui de relacionamento pessoal, de comunhão. Quando o irmão te procura para confidenciar, para colocar a sua dor, a sua tristeza, o seu problema, é porque ele confiou em você e chegou até você. E se esse irmão está arrependido, se esse irmão está curado daquele mal que está destruindo ele, deve morrer em você também aquele problema, aquela situação. Você não deve passar adiante os problemas, as fraquezas, os pecados dos irmãos. Você deve orar por ele, para que ele seja restaurado na sua vida espiritual e na comunhão da igreja. Orar pelas nossas necessidades, irmãos, é muito fácil. Orar pela necessidade dos outros é uma prática que nós devemos aprender, de forma a ser claro e evidente que nós estamos preocupados com o bem-estar do outro. E a oração, temos essa obrigação, porque a Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros. Romanos capítulo 12, versículo 5. A oração recíproca ela é fundamental ao bem-estar da igreja. Orar pelos irmãos é um ato de obediência à ordem bíblica de Tiago 5,16, mas também é um ato de amor, de companheirismo e de empatia com os irmãos. Quero que você nesse domingo pense nisso. Qual é o limite da minha confissão de pecado entre os irmãos? O que a Bíblia tem me ensinado sobre a oração, de como eu devo orar? E por que eu devo orar uns pelos outros? Espero que você tenha entendido essa lição de hoje e tenha resposta para essas perguntas que foram colocadas aqui como base de reflexão. Amém? Que Deus nos abençoe, nos guarde nesse dia e que essa lição faça de fato diferença em nossas vidas, que aprendamos mais a viver como comunidade de fé, confessando os pecados uns aos outros, prestação de contas e orando um pelos outros, mostrando o nosso amor, nossa parceria e nosso companheirismo com os irmãos.